E aí, pessoal, tudo bom? Voltamos com a matéria, né? Aplicação da sanção penal dentro da disciplina execução penal. O professor já comentou a respeito da complexidade que é a aplicação da sanção penal. Ela não paira só com esse sistema trifásico adotado lá no artigo 68 do Código Penal. Existe todo um procedimento, toda uma ritualística para a aplicação da sanção penal em sua espécie de pena privativa de liberdade, onde o magistrado deve se ater para não haver e incorrer em injustiças, adotando, sobretudo, os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. O legislador criminal não foi capaz, em razão óbvia, né, de sua falibilidade humana, de prever toda uma ritualística para a aplicação da sanção penal. Razão pela qual os artigos que tratam da aplicação da sanção penal, previstos, por sua vez, no Código Penal, não exaurem a aplicação escorreita, adequada, proporcional e razoável para aquele que tem em seu desfavor uma sentença penal condenatória. Precisamente no Código Penal, os artigos que tratam da aplicação da sanção penal são os artigos 59 a 76. Ok? Dito isso, o professor recapitula de forma breve para os senhores a necessidade de se diferenciar o procedimento da aplicação da sanção penal para o sistema trifásico adotado no artigo 68 do Código Penal. Lembram? O procedimento para a aplicação da sanção penal previstos nos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 59 do CP recomendam ao aplicador da lei penal, ao magistrado, num primeiro momento o quê? Optar, dentre as penas cominadas e previstas, uma espécie de sanção penal. Por quê? Existem tipos penais incriminadores que, no preceito secundário, faz menção à pena de multa, alternativamente prescrita, combinada com a pena privativa de liberdade. Neste primeiro momento, e neste caso específico, o magistrado deve o quê? Optar ou por uma sanção penal ou por outra espécie de sanção penal. Optando pela pena privativa de liberdade, por óbvio, vai para uma segunda etapa, um segundo momento do procedimento de fixação da sanção penal. O segundo momento, os senhores se recordam, tenho certeza disso, olhando dentro do olho de vocês, que seria, né, o sistema trifásico propriamente dito. O procedimento trifásico adotado no artigo 68 do Código Penal, aquele criado, estipulado, detalhado pelo ilustre criminalista Nelson Gria, ok? É aquilo que o professor tem por objetivo nesses vídeos e na aula online retratar. Terceiro momento, após o encontro da pena definitiva, é a escolha do regime inicial para o cumprimento da sanção penal. 3 são os regimes previstos no Código Penal, fechado, semiaberto e aberto, a depender das condições pessoais do apenado, bem como, e por óbvio, a quantidade da sanção penal, o magistrado vai optar pelo regime inicial da execução da sanção penal na espécie pena privativa de liberdade. Quarto momento, o inciso 4 do artigo 59 faz menção à possibilidade de substituição da pena de prisão por penas alternativas, ok? Só que o professor vai além disso, vai além do que o legislador criminal previu no inciso 4 do artigo 59 do Código Penal. Apesar de ele não ter previsto, existe a possibilidade de não substituição da pena privativa de liberdade, né, por pena alternativa. Mas ainda remanesce uma chance para o apenado do quê? De um instituto denominado, os senhores sabem, não sabem? Isso mesmo, suspensão condicional da pena, ou sursis, previsto, por sua vez, no artigo 77. Né? Se não for caso nem de pena alternativa, nem de suspensão condicional de pena, não resta outra sorte ao apenado, infelizmente, vai ser o quê? Enjaulado, quero dizer, encarcerado. Beleza? E aí, professor, qual que é o tema da aula hoje? Aplicação da pena sob a perspectiva de qual critério? O sistema trifásico. O professor já ventilou, lembram? Artigo 68 do Código Penal.
né? São 3 as fases para o encontro da pena definitiva, a pena privativa de liberdade. Na primeira fase, o magistrado deve o quê? Encontrar a pena base, né? Alguns critérios devem ser observados. Só um minutinho que apareceu alguma coisa no meu celular. Acabou a bateria, mas vai dar tempo. Desculpa, a gente continua aqui, não tem edição nesse negócio não. Vamos que vamos. Aonde eu estava mesmo? Isso mesmo. Obrigado por ter me lembrado. Encontro da pena base. A gente tem que observar determinados critérios. Tanto um critério legislativo, quanto, igualmente, os critérios mencionados, criados, defendidos pela doutrina e jurisprudência. Eu antecipo para vocês, não existe a possibilidade, ao encontrar a pena base, que esta pena base fique aquém do mínimo combinado em abstrato, ou, por sua vez, além da pena máxima combinada, igualmente, em abstrato. Temos os patamares mínimo e máximo, a quantidade mínima e máxima previstas abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora, ok? Beleza. E aí, pode extrapolar para o encontro da pena base, além do máximo combinado ou abaixo do mínimo combinado? Não, é proibido isso, segundo a interpretação dada pela doutrina e jurisprudência de forma pacífica quanto ao artigo 59. A interpretação que a doutrina e a jurisprudência deram sobre este dispositivo faz crer o seguinte: existe uma conclusão, não se pode ir além da pena máxima combinada, tampouco ir abaixo dessa mesma pena mínima combinada, ok? E aí, professor, o que mais se deve ater para aplicar de forma correta e encontrar a pena base? Vamos lá. Existem 8 circunstâncias judiciais previstas aonde? No artigo 59. O artigo 59, em seu caput, na sua cabeça, faz menção a 8 circunstâncias judiciais, também conhecidas como circunstâncias inominadas. Por que a doutrina menciona essa nomenclatura, esse predicado às circunstâncias? Circunstâncias inominadas. Porque fica a critério do aplicador da lei, fica a critério do magistrado interpretar, né, mediante um juízo hermenêutico, o que se revelaria aquela circunstância judicial mencionada no caput do artigo 59. Ok? Por isso são circunstâncias igualmente tratadas como circunstâncias inominadas. Lá, para o encontro da pena base, o legislador criminal não fez menção à quantidade específica que deve o magistrado, ao aplicar a sanção penal, neste primeiro momento, se deter. Não existe, conforme existem para as causas de aumento e para as causas de diminuição de pena, também conhecidas como majorantes e minorantes, critérios fixos ou variáveis, né, estipulados, por exemplo, em infrações. Não existe para o encontro da pena base estipulação lá no artigo 59 desses critérios, né, matemáticos. Então, como que se opera? São 8 as circunstâncias judiciais, existe um critério determinado pela doutrina e jurisprudência no seguinte: para cada circunstância judicial, o magistrado poderia sopesar, ponderar o seguinte: a depender da circunstância judicial, se for desfavorável, acrescer 1/8 na pena mínima combinada. E assim sucessivamente. Se for circunstância favorável, tratá-las como neutras. Favoráveis, se for circunstâncias favoráveis, tratá-las como neutras. Não sopesar um critério ali aritmético. Eu não entendo adequado, proporcional e razoável considerar circunstância desfavorável, fazendo um acréscimo, e por outro lado, quando encontrar e interpretar aquela circunstância judicial como favorável, tratá-la como neutra. Eu acho que tem que incidir a fração igualmente. Qual seria essa fração? Em razão de serem 8 as circunstâncias judiciais, defendem uma tese do seguinte:
Por que não encontrar para cada circunstância judicial 1/8 da pena? E como se operaria isto? Quem defende essa ideia faz o seguinte: basta converter a pena mínima cominada em abstrato em meses. Igualmente, converter a pena máxima cominada em abstrato em meses. Pegar o resultado do encontro dessa pena máxima encontrada em meses, somar com a pena mínima cominada em abstrato, desde que já tenha sido convertida em meses. O resultado desta operação matemática, desta adição, divide-se por 8. O resultado seria o quê? 1/8 para cada circunstância judicial. Beleza? E aí, professor, o que mais devemos saber a respeito da aplicação da sanção penal neste primeiro momento? Existe um primeiro critério que identifica o seguinte, né? Inicia-se esse cômputo, essa operação aritmética, essa operação matemática, no sentido de que do mínimo da pena, do mínimo para o máximo, né? Para cada circunstância judicial desfavorável, vai acrescentando 1/8 naquela pena mínima. Assim sucessivamente. Não podendo, por óbvio, se todas as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, extrapolar o máximo combinado. Ok? Beleza. Mas o que, professor? Existe um segundo critério que determina o seguinte: o magistrado poderia, se assim o desejar, começar de um termo médio. Como que seria o termo médio? Aí, a doutrina explica dessa forma: somaria-se a pena mínima, sem converter em meses, com a pena máxima, o resultado disso divide por 2. Daí, encontraria o termo médio, mínimo, máximo, termo médio. O magistrado, a depender das circunstâncias judiciais, se forem desfavoráveis, vai se aproximando do máximo combinado para a pena privativa de liberdade. Se for circunstâncias favoráveis, vai diminuindo até o limite da pena mínima combinada em abstrato. Isso também é um critério dado pela doutrina e jurisprudência, né? E existe uma outra dimensão dada também pela doutrina e jurisprudência, que seria o seguinte, né? Não trata de 1/8, né? Eles não consideram que, em razão de ser 8 circunstâncias judiciais, devesse o magistrado, o aplicador da lei, tratar cada circunstância como 1/8 da pena. Não. Eles adotam o seguinte: como para majorante e, igualmente, para minorante, a menor fração utilizada pelo legislador criminal, tanto no Código Penal quanto em leis extravagantes, é a consideração de 1/6, apanha-se o seguinte sentido: apanha-se 1/6 para cada circunstância judicial. Esse é o critério, né? Às vezes a doutrina se omite também na explicação no sentido, né, de que, não, a jurisprudência adotou 1/6, mas não explica por quê, da onde que tirou isso, esse 1/6. Não tira da cabeça do magistrado ou do autor do livro, não, entendeu? Teve um critério para isso. Esse encontro de 1/6 nesse primeiro momento seria, né? Porque é a menor fração utilizada pelo legislador criminal para uma majorante ou minorante, ok? Como a majorante e minorante é especial em relação a uma cláusula genérica à circunstância judicial, jamais se poderia utilizar uma fração superior a isso. Este mesmo critério que determina a utilização de 1/6 poderia iniciar o cômputo para cada circunstância judicial desfavorável do mínimo legal, né? Do mínimo para o máximo. Ou, igualmente, do termo médio entre esses dois patamares, ok? Para cada circunstância judicial desfavorável, vai para o máximo da pena combinada em abstrato. Para cada circunstância judicial favorável, vai para o mínimo combinado em abstrato. Ok? Eu vou dar aos senhores mais um critério que seria mais razoável e proporcional. Independente da fração que o senhor vai utilizar enquanto juiz, você não vai fazer concurso para a magistratura? Então,
quando você for juiz, você vai aplicar direitinho a sanção penal, ok? Cola com o pai. Faz o seguinte, você pode escolher um 8º para cada circunstância judicial ou um 6º. Beleza, tudo bom? Tudo bem? Faz o seguinte, apanha, né, no contexto fático, no caso concreto, todas as circunstâncias judiciais que desfavorecem o apenado e, igualmente, apanhe todas as circunstâncias judiciais que favorecem o condenado, o apenado, né? E faz a diferença entre as circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação às circunstâncias judiciais favoráveis, né? Se o senhor adotar um 8º, você vai ter que fazer aquele cômputo que o professor explicou no início da fala, beleza? Aí você faz lá, soma todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, depois soma todas as circunstâncias judiciais favoráveis, né? O resultado deste cálculo aqui com o resultado deste daqui, você faz a diferença, né? Daí você vai encontrar a quantidade exata de meses, converte em ano e aplica onde, professor? No mínimo da pena? É um critério. Ou aplica no termo médio dessa sanção penal. Beleza? Professor, é complicado a aplicação da sanção penal, é complicado, né? O professor está aqui para descomplicar, para esclarecer sua dúvida, mas para me esclarecer sua dúvida, eu preciso que você leia a doutrina, a jurisprudência, assistam o vídeo remoto. Tendo dúvida, pergunte na aula, no encontro online. Tamo junto? Sempre, conte comigo.